soltar o verbo para compartilhar conhecimento. Mais Chegamos. um Empreenda SCcast, esse programa incrível que traz muito conhecimento para vocês, que conta com o patrocínio master da Arte Pro Comunicação Visual, a sua comunicação visual para o estado de Santa Catarina, meu amigo Felipe, Suelen, toda a equipe aqui da Arte Pro, esse estúdio incrível que saiu da cabeça desse cara aqui, nasceu para isso. Obrigado, né, Felipe? Esse episódio em especial conta com o patrocínio da Strong House, a incorporadora do meu amigo Jones, todo o time dele, construtor de sobrados, prédios aqui em Blumenau, uma baita de uma incorporadora, alta qualidade de obra, e você pode adquirir os imóveis da Strong House com a PHNX Consultoria Imobiliária, sua imobiliária para Blumenau, região e litoral de Santa Catarina. Eu lhe atendo lá na PHNX, então procure a PHNX, tenho certeza que não vai se arrepender do nosso atendimento. E esse apoio também da NutriBlue, gastronomia empresarial, comida transportada, cozinha na sua indústria, uma gama de serviços para lhe atender em todo o setor gastronômico do seu negócio. Eu quero, no início desse episódio, que a gente sempre esquece, né, pedir para que você que está nos assistindo no YouTube, que ative o sininho, que curta esse vídeo, que compartilhe com seus amigos e transmita esse conhecimento para mais pessoas. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com o conteúdo de hoje, né, Felipe? Porque o convidado de hoje, quem vai introduzir é você, né? Então fica à vontade. Grande amigo aí que conheço de longa data e transformou a empresa aí, João. Até eu me descobrir que realmente eu era um... Até eu me descobri que eu era um líder, né? Até descobri que eu não era. Até descobri que eu era um bosta, tá ligado? Não, eu me descobri como líder, mas alguém teve que dar um sacudão. E ele tá aqui agora com a gente, Alexandre Antunes. Obrigado, Alexandre. Contar um pouco da tua história aí também como empreendedor, né? E agradecer, cara, porque tá aqui para conversar com a gente, é muito legal. Pedir desculpa, né? Que é a segunda vez que a gente tá tentando, agora vai. É verdade. Seja bem-vindo, Alexandre. Legal, parabéns, Felipe, obrigado. Obrigado, João. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje, nesse Empreenda SCcast, esse projeto maravilhoso que vocês idealizaram, que dá oportunidade para os empresários de Blumenau, da região, vir mostrar um pouco do seu negócio, falar do seu trabalho, né? Trabalhar isso é muito importante, levar esse conhecimento para as pessoas que são empreendedoras. Parabéns, Arte Pro, por esse lindo lugar aqui. Estou me sentindo muito bem, legal, tudo maravilhoso aqui. Parabéns para vocês, viu? Muito legal. Alexandre, a gente, né, te qualificar um pouquinho para o pessoal entender. Então, tu trabalha com desenvolvimento pessoal, és o responsável por um instituto de formação em pós-graduação de parapsicologia. Parapsicologia clínica, isso. E também possuis, és proprietários, né, do Degrau de Sucesso, sim, que é uma agência de trabalho, de captação de profissionais e tal. Profissionais. E também consultoria, né? Exatamente. A Degrau de Sucesso nós já temos há 12 anos aqui em Blumenau, né, está completando 12 anos este ano, e o principal trabalho da Degrau de Sucesso é a agência de empregos, legal, de treinamentos, consultoria a empresas. E há 2 anos nós fundamos aí agora o Instituto de Parapsicologia Clínica. Blumenau não contemplava isso. O IPC, que fica na Ponta Aguda, hoje já com 160 alunos, legal, 20 professores nas mais diversas áreas da psicologia, parapsicologia, psicanálise, psiquiatria, da saúde. São vários profissionais que atuam também ministrando o curso de parapsicologia. E além disso também já empreendesse em outras áreas, já tivesse outras experiências também, né, Alexandre? Também, palestras motivacionais ainda é um forte que eu faço, né? Então as empresas que precisam de treinamento, palestra, a nível gerencial, até mesmo de motivação, de vendas para a equipe, eu trabalho também bastante com isso. O teu trabalho tem a noção exata da importância da informação e do desenvolvimento. Sim. E aí eu e o Felipe estavam trocando uma ideia antes, a gente queria saber a tua opinião sobre o que a gente está fazendo aqui. A importância de um negócio como esse aqui, um podcast, um portal de empreendedorismo e tal. Além do relacionamento que vocês proporcionam, né? Porque trazer essa aproximação, ela é fundamental, né? Eu sempre digo que o empreendedor, ele precisa estar 70% do tempo hoje fora da empresa. Cara, não, deixa eu fazer uma adendo. Desculpa, velho. Sim, fica à vontade. Tu tava falando agora aqui, cara, e eu não sei porquê, enquanto tu tava falando, antes de tu falar isso, eu pensei assim, cara, eu preciso sair mais, velho. Eu preciso visitar mais gente, eu preciso estar mais na rua. E aí agora tu me fala isso? Porra, cara. Sério, cara. Sério, cara. Na parapsicologia nós explicamos esse fenômeno como telepatia. Porra, cara. Como se tivemos uma telepatia aqui. É um fenômeno paranormal. Padre Quevedo explica isso. Eu fiquei quente aqui, cara. Eu fiquei quente aqui. Eu pensei, agora tu me manda uma dessa? Tá, já vi que vai ser 2 horas o programa. 70% o cara tem que estar fora da empresa, né? E quando vocês criam um projeto como esse, vocês estão dando oportunidade para o empresário sair da sua empresa e para olhar também para o seu negócio de fora.
E quando a gente está batendo esse papo meio que informal, divertido, a gente está trocando informação. Eu estou vendo a tua experiência, Felipe, que é um grande empresário, 15 anos de Arte Pro. Você que já tem empresa também, João, de muito tempo. Então, a gente está trocando ideia, trocando figurinha. E quantas pessoas que estão nos assistindo que também estão agora desenvolvendo esse olhar de fora. Então, só por aqui, o projeto de vocês, ó, cara, já é fantástico, né? Obrigado. Por essa troca, por esse relacionamento, né? Quantos empresários aqui hoje, pessoal que está participando aqui da produção, que são parceiros de negócio, isso é muito importante. Então, por aqui já, parabéns, o negócio de vocês é muito diferenciado, tá? Parabéns mesmo. Cara, Legal. obrigado. Ô, Alexandre, qual que é a importância do controle emocional aí para o empresário? Cara, é tudo, né? Eu que diga. Como eu sempre digo. Eu queria, de verdade, eu queria trazer isso, assim, a gente conversar sim, sobre, sim. porque eu tenho muita gente que eu conheço, cara, e eu falo, cara, tu precisa ter o controle, porque eu aprendi isso, né? Claro, Tu claro. precisa ter o controle emocional, cara, tu tá se Claro. passando, e o cara, não, porque não sei... Então, eu acho que legal a gente conversar um pouco Claro, sobre pô, isso, sabe? essa é a ideia. Quem trouxe isso muito forte foi Daniel Goleman, né? Conhecido como o pai da inteligência emocional, né? Um psicólogo norte-americano que escreve para o New York Times. E ele fala que esse é o segundo pilar da inteligência emocional, que é chamado autorregulação. E quando o cara não tem autorregulação, é aquela pessoa que vai agir no impulso. E pode ver que aquilo que nós falávamos até antes da nossa gravação aqui, a emoção é o afeto que não me deixa ver, é como se eu estivesse com os olhos vendados. Então, a emoção é o quê? É quando eu estou nos meus impulsos. E na emoção, eu tomo as piores decisões. Pode ver que as grandes merdas que você faz na vida, você está emocionado. Você diz coisas que não deve dizer, faz coisas que não deve fazer, toma decisões equivocadas, errôneas e que muitas vezes vai comprometer o teu negócio. Então, quando o Daniel Goleman coloca a autorregulação como segundo pilar da inteligência emocional, fui muito feliz. E nos meus cursos, eu sempre trabalho isso com os gestores. Como é que está a tua autorregulação? Porque quando você age no impulso, no calor do momento, você não tem uma autorregulação, um autocontrole para controlar os seus impulsos. Porque a emoção, se a gente conhecer a palavra emoção, vem do latim emovere, que significa movimento. O que me move para a ação. A emoção não tem inteligência. A emoção é uma característica de nós mamíferos. Emoção, razão é razão. Exato. Emoção é o quê? É um recurso que nós mamíferos temos, que quando estamos diante de um predador, então nós precisamos lutar ou fugir. Energia. Isso, Aquela força. Exatamente. Por isso que na emoção a gente vai sempre ser reativo, né? O que é uma pessoa reativa, João? Pessoa reativa é aquela que reage, né? Ela é uma resposta ao que acontece, ela não é nada analítica. Não para, olha e tal, né? Ela vai. Exatamente. É aquela mãe que viu um filho se acidentar e se joga para resolver o problema. A pessoa inteligente e emocional, o que ela precisa fazer? Saber o momento que eu posso tomar uma decisão. Saber deixar a poeira baixar, agora não é hora. E eu guardei esse da poeira baixar, e isso que fez... Eu ia perguntar, e como que faz pra mudar isso, uma pessoa que tem isso? Primeiro, ela tem que entender que ela tem isso. Eu acho que aceitar isso é o primeiro passo. Que é o primeiro pilar da inteligência emocional de Daniel Goleman, que ele chama de autoconsciência. Primeiro o cara tem que saber, cara, eu falo merda na hora errada. Exato. Consciência é o quê? Consciência. Ciência é conhecimento, é ter conhecimento. Como eu sempre digo para os meus pacientes, é uma frase legal, eu sempre encontro uma maneira de resolver os meus conflitos quando eu olho racionalmente para eles. Então, a capacidade de olhar racionalmente, usar a razão, usar o neocórtex, o córtex frontal, que é o maior cérebro que nós temos, o mais jovem, e que, segundo Einstein, nós usamos 3% só, que é a capacidade racional. Que é olhar para a situação de uma maneira isenta de emoção. Isenta de emoção. Porque na emoção a gente não vai tomar as decisões. Cara, eu vou te certas. dizer que, assim, a ideia aqui é justamente a gente trocar essa ideia e, claro, o objetivo é te ouvir mais do que falar, mas eu cresci num cemitério, né? E isso é um dado relevante, né? O cemitério que matou São José, da família e tal. Trabalhando lá, né? E de alguma maneira eu acho que tá tão exposto a emoções afloradas me fez desenvolver isso de uma forma um pouquinho mais aguda, sabia? Principalmente a esquizofrenia. Pô, cara, para de dizer que não. Brincadeira. Não, eu sei. Mas tudo tem um histórico. piada interna, piada interna. Vamos lá, segundo Charles Darwin, Darwin diz, pensamento darwiniano, o meio influencia naquilo que eu sou. É. Não, e aí, cara, assim, ó, eu tenho essa dificuldade porque Coveiro. Assim, ó, não, chega, às vezes assim, e isso é um problema. E agora eu vou falar um negócio, depois quero que tu fale da tua experiência, porque eu acho que tu vai identificar outras situações que tu viu igual a minha, porque tu já atendeu centenas de pessoas, né? Sim. Às vezes a gente tá numa situação onde, sei lá, o Felipe tá meio puto aí porque deu um problema no trabalho aqui e tal, aí eu chego
E, cara, eu sou um cara muito analítico, racional, assim. Sim. Pô, Felipe, larga a mão disso aí, cara. Dá bola pra essa porra aí, cara. Passou e tal. E ele fica puto comigo. Porque eu não tive o tato emocional. Então é um problema também. Ao mesmo tempo que é uma vantagem, às vezes, de tu não se deixar levar pelo emocional e ligar a razão, Sim, é um sim. problema no tato com as outras pessoas, né? Sim, sim. É porque, como você cresceu nesse meio, tu precisou desenvolver uma outra empatia. Tem uma empatia que o Daniel Goleman fala, que é o quarto pilar da inteligência emocional, que não é de se colocar no lugar do outro. Por exemplo, é a empatia que eu preciso ter para conseguir atender tantas situações no meu consultório. Uhum. As pessoas me perguntam, "Nossa, como é que você aguenta ouvir tantas coisas tristes e difíceis?" Porque a empatia que nós desenvolvemos, que então é essa que você desenvolve, é a de não sentir o que o outro está sentindo, mas reconhecer a emoção do outro. Aham. Eu reconheço o que o outro sente, mas eu não sinto o que ele sente. Porque se eu sentir o que ele sente, eu vou pegar o lenço e vou chorar junto com ele. É, mas é, cara. Então, ter empatia, porque a gente tem aquele conceito básico da psicologia, que a empatia é se colocar no lugar do outro. Não, você não pode se colocar no lugar do outro o tempo todo. Que senão tu vai... Às vezes você vai precisar fazer, Felipe, um desligamento na tua empresa, porque, sabe, não está atendendo a expectativa do teu negócio. Mas se você olhar, mas ele está precisando, ele está necessitando, então essa empatia vai comprometer o resultado da minha empresa. Se eu me colocar no lugar dele, vou estar usando então o coração, a emoção, Uhum. e a emoção no negócio não dá certo. Você Que está massa, entendendo? sim. Então isso que a gente tem que ter esse entendimento. E ter essa empatia não significa que você é uma pessoa fria ou um psicopata, porque o psicopata então é que não teria sentimento, é ausência de empatia, de Mas emoção. quando se fala de negócio, é muito importante saber É muito disso. importante saber disso, porque muitos empresários nesse momento estão vivendo essa angústia. É. Tem um profissional na minha empresa que ele não está atendendo a minha expectativa, eu já conversei com ele 1, 2, 3 vezes, não dá certo, porque o problema dele é comportamental, mas eu ainda estou mantendo, porque eu fico envolvido pelo contexto de vida dele, sabe? Mas não vai mudar, porque uma coisa eu aprendi na minha vida como gestor, e também trabalho no meu consultório com os pacientes. Existem 2 leis universais da mudança. A primeira, a compreensão. É por isso que as pessoas vêm procurar terapia, ou uma mentoria, ou uma consultoria. Lá em 2016, quando nós trabalhamos juntos, houve uma compreensão. Nós precisamos mudar. Esse é o primeiro. Primeira lei universal da mudança. Mas a segunda é que mais funciona. É a necessidade. Nada muda mais as pessoas que a necessidade. Famosa água batendo na bunda. Agora eu vou ter que mudar. Entende? Então, quando as pessoas não têm necessidade de mudança, elas não mudam. Exatamente o que aconteceu comigo, cara. É a A necessidade. necessidade. É a É necessidade. necessário, cara. E daí a gente tem que mudar. Hoje tu ri, né? O que Eu não estaria aqui, cara. O que é sinceramente. necessidade quando eu, Alexandre, tomo consciência que ser quem eu sou não dá mais resultado. Ser quem eu sou não funciona mais para o meu negócio, para o meu casamento, sabe, para os meus relacionamentos. Não dá mais certo. Agora eu vou mudar. E também vale para os funcionários assim. Enquanto muitas vezes aquele colaborador não encontra necessidade para mudança, ele não vai mudar só pelo fato de você ajudá-lo, sabe, ou financeiramente, ou ficar dando chance para alguém que não vê necessidade de mudança. Não muda. Entende? Eu quero só pra gente ter o contexto aqui, né? Porque o Alexandre tava falando, tava lá na empresa, 2016, que a gente se conheceu. O Alexandre, pra quem não sabe, foi meu primeiro, posso dizer, mentor, né? Pode. Né, Isso, Alexandre? Consultor, né? A gente fez os primeiros treinamentos de liderança, gestão e liderança. Então eu tinha uma empresa, tinha uma habilidade, a empresa foi crescendo, com o objetivo de crescer mais, só que teve um momento que eu não sabia lidar com os colaboradores. Então, cara, eu estourava, xingava, falava bem do outro na frente do outro, falava mal do outro na frente do outro, conversava com todo mundo da mesma forma, né? Então, cara, são coisas que, por natureza, não é errado na vida comum, né? Agora, que é o que normalmente o pessoal pensa, né? Mas quando tu tem, até fora da empresa também, hoje faz muito sentido, é tu saber como fazer realmente a gestão e a liderança do time, né? E o Alexandre chegou, né? A gente eu contei a história um pouquinho diferente, mas era o que eu lembro, né? Que o Alexandre chegou no momento da empresa que a gente não tinha mais como tocar, o colaborador era uma merda, ninguém, tranqueira, vou trabalhar sozinho. E o Alexandre falou, não, vamos fazer um treinamento. E a gente conversou, e eu lembro que o Alexandre me cutucou várias vezes, falou assim, não, o problema tá em ti, né? E eu, não, mas é porque, não, tu contratou errado, não é o cara, é tu que contratou ele errado, ele não dá mais certo, demite, não deixa ali dentro por causa de pena, por causa de emoção. Ah, vou deixar o cara aqui porque o cara
tá precisando muito, cara, negócio é ou vira ou quebra. É. Então, Ou às vezes as cresce ou- pessoas... ou cresce, né? E eu lembro que tu falava pra mim, empresa não é 100% com colaborador 50%. 50%. Você não vai ser 100% com pessoas 50%. Nós estamos exatamente. falando de colaborador e a Degrau de Sucesso é especializada em Em recrutamento e seleção. recrutamento e seleção. Isso. O que tu sente do mercado hoje, assim, dos profissionais do mercado hoje? Porque a gente ouve muita reclamação de mão de obra dos empresários em geral, sabe? Bastante. Porque as pessoas querem emprego. Uhum. Já começa por aí. Né? Não querem trabalho. Né? Falta muito intraempreendedorismo, que é aquele comportamento de um profissional que pensa como dono. A gente acabou de... Então tá isso realmente acaba acontecendo. Falando disso. Acaba acontecendo muito, né? E qual que é o segredo, Alexandre, para desenvolver um intraempreendedor? Primeiramente é comportamento. E comportamento, como eu digo, não se desenvolve. Habilidade se desenvolve. Comportamento não. E as pessoas contratam habilidade e demitem por comportamento. Então, por exemplo, eu não posso ensinar um cara a ser honesto. Ter disciplina. Ou você Caráter. tem, ou você não tem. Isso. Entendeu? Ambev, Quanto tempo para sacar isso, Alexandre? às vezes leva tempo. Às vezes, tem gente que aguenta o caráter assim por um bom tempo, né? Isso, eu já tive isso, uns que isso, passaram isso. aqui que eu olho hoje para caráter, cara. Isso, E isso. isso. Depois eu descobri. Isso. Demorou ele aguentou um tempo, tá? E Acontece, é normal, porque E contratar porque o santo bateu, Alexandre, vale não? olha, tem que cuidar, né? Tem algo nosso que é o sexto sentido, né? De fato, o sexto sentido existe. Os analistas de crédito utilizam muito o sexto sentido para fazer uma análise. Né? Quando eles olham, não libera sua venda, cara, não libera, velho. Né? Porque o sexto sentido é aquilo que os meus olhos não veem, meus ouvidos não ouvem, mas eu estou percebendo alguma coisa, né? As mulheres têm muito isso mais do que nós homens. Elas conseguem ter esse faro melhor, né? Fica a dica aí, né? Tem que prestar atenção. Usem as suas mulheres, então, para descobrir. Isso, e não mentam para elas porque elas percebem, viu? Já fica essa dica também, cara. Né? Mas existe sim esse sexto sentido, que eu sempre ensino nos cursos de recrutamento e seleção. Quando o teu santo não bate, algo que você não viu, mas não sei, não contrata. Uhum. Na dúvida. Teu sexto sentido está percebendo alguma coisa que você não está vendo. Contrata. E que certamente depois vai aparecer. E, isso né? e o importante também colocar é contrate devagar Sim. e demita rápido. Isso, porque o problema é que muitas vezes a gente contrata na necessidade. Isso, a maioria das pessoas no desespero contrata. E daí a gente contrata mal, porque é emoção de novo. Eu estou precisando da minha produção, não pode parar, eu preciso botar alguém. Daí você vai fazer isso com pouca análise, né? Na emoção. Você está precisando mais do funcionário do que ele precisando do emprego. E eu posso falar aqui da importância de estar fazendo entrevista sempre? Sim, é fundamental, tem que fazer sempre. Então eu não sou louco se eu faço 5 entrevistas mesmo por semana sem precisar contratar. Claro, a Ambev faz muito isso. A Ambev, inclusive, tu ia contar esse case, a Ambev, ela entrevista pessoas que ela está precisando, inclusive cria oportunidades em cima disso. E a Ambev, o critério de avaliação dela, ela é muito prática. Eu até passo isso nos treinamentos de liderança. Ela trabalha com o profissional da média, acima da média e abaixo da média. Uhum. Como é que eu sei se esse meu profissional, em que escala ele está? Bem simples. Da média é o funcionário que faz tudo direitinho. Uhum. Ele bate o cartão direitinho, chega no horário. Meio-dia ele vai embora certinho. Da média. Tudo certinho, tudo normal. Ele é um bom funcionário? Sim. É aquele funcionário que vai ficar 10 anos na mesma função. Uhum. Ele entrega, ele bate as metas, ele entrega o resultado. Tranquilo. Uhum. O acima da média, que é esse que a gente falou do intraempreendedor. Proativo. Isso. Faz as coisas sem precisa ficar depois do horário para um treinamento, para fazer 1 hora a mais. Ele chega mais cedo, ele prepara o ambiente, ele limpa o computador, ele arruma, ele é o acima da média. O abaixo da média. O abaixo da média, ele sempre chega atrasado. Ele já pegou Covid várias vezes, com todo respeito. Ele vive fazendo exame. Tudo bem. O abaixo da média, ele chega, por exemplo, 1h30, é hora de bater o cartão. Ele bate o cartão 1h30 e vai cagar. É verdade. Com todo respeito. Você não podia ter falado isso? Pode. Meu Deus, eu falei demais. Não, dá nada. 1h30 ele chega e fica meia hora no banheiro. Ele vai no banheiro, mas ele bateu o cartão primeiro. Ele bateu o cartão, mas ele não começou a trabalhar 1h30. Ele vai começar a trabalhar 10 para as 2 horas. Ele vai com o celular pro banheiro. Ele fica lá meia hora. Quem nunca, né? Entendeu? Abaixo da média, chega 8 horas da manhã, ela vai fazer maquiagem ainda no banheiro, vai se arrumar,
Daí 9 horas ela vai, pessoal, tô indo na padaria, alguém quer massinha? Eu vou comprar para vocês. ela vai fazendo o horário do café, sabe? Daí chega muito atrasado, tem problemas comportamentais, não tem disciplina. E como eu sempre digo, disciplina é fazer as coisas certas na hora certa, no lugar certo. Daí, se você não faz as coisas na hora certa, no lugar certo, do jeito certo, você não está na média. Você como empresa é assim, se você não entrega as coisas na hora certa, no lugar certo, do jeito certo, você perde cliente no teu mercado. Sim. Entende? Você perde clientes se você Se não tu for fizer na isso. média no mercado, tu perde mercado. Então muitas empresas, mas o Covid quebrou com muita empresa. Sim, mas elas já estavam quebradas. Na verdade, o Covid só passou a peneira. Assim como muitas pessoas perderam o emprego no Covid, muitas empresas também quebraram ali, porque elas já não estavam entregando resultado. Elas já não estavam na média, elas estavam abaixo da média. Então, a maior dica para alguém que está buscando o trabalho em si é se desenvolver para estar acima da média. Exatamente. E muitas vezes esse acima da média é uma coisa mínima, né, Alexandre? Exato. E é o cara acima da média que eu vou promover para líder na minha empresa. Porque muitas vezes eu estou botando o cara para líder, é o cara que está 10 anos trabalhando comigo, mas será que ele é o cara acima da média? Às vezes eu promovo ele para ser líder. E quando é a hora de promover o cara? Quando realmente ele entrega o resultado que você precisa. Sem esperar nada em troca. E quando a tua empresa necessita disso. Porque, como eu sempre digo, liderança não se pede, liderança se ganha, se conquista. Ganha, se conquista. Entendeu? Quando o cara realmente mostra o resultado. Eu quero acrescentar o cara da média. Hoje eu faço alguns treinamentos com os meus aqui. Graças a Deus aprendi muito contigo e com outros. E eu sempre trago isso, cara. Existem também os caras da média que se comparam aos acima da média e os caras da média que se comparam aos abaixo da média. Então eles se comparam, mas é aquele cara que chega atrasado. Então ele tá se comparando ao abaixo da média. Ele tá achando que tá acima. Mas eu tô Isso, ele tá achando que ele é da média, mas ele acha que ele tá acima da média porque ele se compara com aquele que tá abaixo da média. Cara, e tem o cara que se compara ao assim, ele é da média, mas ele se compara, mas esse cara ele chega, ele fica um pouco mais. E aí esse cara ele tem um potencial. O da média. Aí a gente tá trabalhando dos caras da média, né? Exato. Aí eu já consigo olhar também pros da média, que se comparam e que se comparam os abaixo e se comparam os acima. Não é exagero dizer que o empresário que não tem essa consciência tá para trás, né? Exato. E o que acontece, João, porque muitos empresários até contratam, meu quadro funcional não tá legal na minha empresa, né? Eu preciso contratar, então eu vou lá, chamo uma agência de emprego, degrau de sucesso, preferência, eu vou abrir lá as vagas. Mas se eu colocar um profissional, por melhor que ele seja, num ambiente que está estragado, vai estragar também. Sim. Porque, como diz Davi, o meio influencia no que eu sou. A cultura da empresa tá ruim. O nosso cérebro funciona por condicionamento. Como dizia Platão, eu só preciso de 21 dias, 21 dias repetidos para fazer aquilo. Para isso virar um hábito. Então, se eu chego num ambiente onde tem pessoas doentes que vão contrário à proposta da empresa, é lei da sobrevivência, você vai de acordo com um bando. Então, muitas vezes a empresa, ela até contrata o profissional certo, mas ela não faz o processo, ela não continua na integração, no treinamento, na observação, como é que está o comportamento dessa equipe, porque é muito comum. Eu contrato o Felipe para minha empresa, ele vem cheio de gás, ele vem motivado, ele quer mostrar resultado. E esse comportamento dele vai incomodar quem está mais tempo, que vai se sentir ameaçado com o comportamento dele. Sim, super comum. Isso, inclusive, é um dos apontamentos do Quem está escutando aí e está acontecendo isso, acorda, hein? E acorda. Acorda. Porque isso é um dos apontamentos de turnover, que é a rotatividade de funcionário. Quando, por exemplo, mas não para ninguém, a agência mandou um cara bom, o cara não ficou. Por quê? Porque às vezes o cara viu que ele teria que mudar para se comportar de acordo com aquele grupo, ele não quer isso, ele cai fora. Ou ele se transforma igual a todo mundo, ou ele sai fora. É ali que muitos candidatos muitas vezes desistem. E aí tem as empresas com o peso para negativo e o peso a positivo. Quando tu consegue trazer o peso para o positivo, tu consegue influenciar. Exatamente. E assim vai fazendo a troca, vai desenvolvendo. Tem um vídeo, cara, que o Alexandre me mostrou dos macaquinhos, que foi feito o teste científico. Que fala de paradigmas, né? Conta esse experimento aí. Posso contar? Pode contar. Eu tava começando a contar. O Felipe se empolgou com esse assunto. Eu adoro, cara, falar desse assunto. A gente aprendeu a ouvir, viu, Alexandre? Porque como é que... Um oferecimento Zou Pomerode. Como é que faz... O que acontece, Família Brums? O que acontece? Numa empresa que tu tem uma cultura implantada, uma cultura negativa. Como é que eu faço para transformar? Demite todo mundo. Se tu demite todo mundo, tiver uma estratégia boa, vai funcionar. Agora, para te fazer isso de uma forma gradativa, o exemplo do macaquinho que eles fizeram lá, ciência, né?
Sim. o estudo científico. Tem um cacho de banana e o macaquinho sobe pra pegar o cacho de banana, mas eles não querem que ele pegue o cacho de banana. Sim, Então os outros tomam um balde de água fria. exatamente. Aí eles vão fazendo isso repetidamente. Cada vez o time leva um balde de água fria. E daqui a pouco eles vão puxar o cara e vão dar o macaquinho, vão dar uma surra no macaquinho. Exatamente. Porque ele Ninguém não- mais pega banana no ninguém meu mais cercado. pega a banana. E aí, o que eles fazem depois disso? Num momento ninguém mais vai pegar a banana, Sim. né? Porque vão apanhar todo mundo. Sim. E aí tu troca. A primeira coisa que o macaquinho vai fazer? Vai querer subir pra pegar a banana pegar a e ele banana. vai apanhar e não sabe por quê. E assim eles foram trocando os macacos da jaula. E daqui a pouco, no final, eles se perguntavam, tá, mas por que ninguém pega a banana aqui? Porque aqui ninguém pega, não sei por quê. É a cultura. As coisas Virou a sempre cultura. foram assim As aqui. coisas sempre foram assim. Então tu transformou a cultura da empresa pra uma coisa que era lógica Sim. e tu quebrou ali, né? E como, enquanto profissional, virar essa chave de pegar a banana? De pegar a De- banana. Não, tu entendeu, né? Tu entendeu. Sim, Não, porra, sem promiscuidade De acabar- nesse negócio aqui, cara. Acabar Não, com o vício, né? De acabar com o acabar- vício, quebrar a cultura. E aí que tá, porque a pessoa tem que ser muito desprendida para isso, tem que ter muita clareza. E falta da empresa, às vezes, de falar isso. Você vai encontrar aqui essas e essas dificuldades. Eu quero que você vai pegar a banana. Eu quero que tu saia dessa cultura. Exatamente. Nós temos um problema cultural. Isso as empresas não falam. Uhum. Simplesmente vão jogar o cara ali dentro. O cara. Cara, isso eu faço, cara. Então esse é o Eu problema. acho que eu já dei uma boa evoluída. E sabe? E aquilo que Não eu que a minha digo- empresa tenha uma cultura ruim, Sim. mas aquele detalhezinho Sim. que tu já sabe que pode influenciar e começar a apodrecer a laranja, Sim. já sabe, trabalha com Claro. os novos, vai... Porque Felipe, João, Trabalhando 75%, eu vou falar um dado bem claro para vocês, 75% dos colaboradores não sabem o que a empresa espera deles. É ponto. verdade. Então nós temos um problema de comunicação e o óbvio, como eu sempre digo, tem que ser dito. Ah, mas tem que desenhar? Sim, às vezes você tem que desenhar, É verdade, cara. senão o cara não vai fazer. Ele vai pensar, "Pô, eu Cara, vou vocês criar estão falando, eu tô pensando nos meus processos lá no eu cemitério. vou criar um... Me É contrate muito bom que eu esse vou lá. Tá bom, tranquilo. Não, mas é verdade, cara. Não, Fechado. óbvio tem que ser Pode dito. me chamar. Cara, eu vou contar. Mas o óbvio tem que ser dito. Tem uma historinha. Claro. Assim, pelo amor de Deus, todo respeito à família Sim, e tal, sim, né? O funcionário foi fazer o enterro. Botaram. Aí quando a gente vai fazer o enterro, tem o corredor lá no vertical, botaram o caixão. E aí. Isso é sério? Não é uma piada. Isso é sério? E aí faz a oração, depois você pega o caixão e guarda no lóculo lá no cemitério vertical, pra quem não conhece é um prédio e tal, enfim. Sim, não conheço. E aí tá, o funcionário, pá, aquele silêncio, beleza, vamos começar o enterro, o funcionário vai lá, pega, começa a lacrar a gaveta, né? Daqui a pouco alguém da família vem. Não tem que guardar o caixão? Meu É Deus. sério. Pode rir, não dá nada. É verdade. Ele esqueceu? O funcionário começou a lacrar a gaveta sem botar o caixão dentro, cara. A família inteira começou a rir, uma situação constrangedora. Meu, cara. É, não, é óbvio, né, cara? Pô, a gente lida com um profissional que, primeiro, ele tem que ter um psicológico forte. Sim, claro. É uma situação muito difícil, né? Uhum. Mas, pô, o cara esquecer de se fazer o sepultamento. Ele não assim, tava ali. Então, tipo, o óbvio precisa ser, o óbvio precisa ter dito. O óbvio precisa ser dito. Precisa Não, ser olha, dito. antes de fazer o enterro, você tem que guardar o caixão Precisa no local. ser dito. Existe um processo, segue um É. processo. É, exato. Isso é muito real. Eu E- queria fazer. Pode E falar. aí que nós pecamos enquanto gestores. Uhum. Eu sempre digo, é melhor você pecar pelo excesso do que pela falta. É verdade. É. Sim. Peque pelo excesso, que você não vai ter erro. Agora Agora pecar também pela não falta, ficar enchendo o sim. saco, né? Isso, é. Não, pra Não tu fi- justamente não encher o saco é processo. Exato. Treina, implanta processo. Porque você vai vai seguir o entender uma processo. coisa, né? Uma coisa assim, ó, o profissional não faz isso porque falta habilidade para ele, né? E o que que é habilidade? Habilidade é tudo que se desenvolve. Uhum. O comportamento não. O comportamento eu posso instigar, motivar, ser um gestor que acompanha. Mas ou ele tem ou ele não tem. Uhum. E o que faz uma empresa ter sucesso é o comportamento. E o que faz uma empresa quebrar também é o comportamento. Mas o sucesso também acontece quando você patrocina boas iniciativas. Verdade. E é por isso que a gente vai agradecer os nossos É muito patrocinadores. bom. Muito Patrocinador bom, Master Arte Pro Comunicação Visual. E esse episódio conta com patrocínio de Strong House Incorporadora, sua incorporadora aqui em Blumenau, região, Sobrados, prédios. Através da PHNX Consultoria Imobiliária, nossa apoiadora, você pode adquirir um imóvel da Strong House. Grande equipe do Jones, toda a turma ali, cara, são imóveis de altíssimo padrão de qualidade e acabamento. Realmente muito incrível. Se você quiser fazer uma visita, conhecer, entra lá no site da phnximóveis.com.br, você vai se impressionar com as opções da Strong House. Além disso, NutriBlue Gastronomia Empresarial, sua empresa de comida transportada, cozinha na sua indústria, nossos amigos Isaac e Flávio, parceirões aqui da... Meu,
assim, as duas empresas que a gente tem muito a agradecer, e eu vou fazer esse registro, que eles reclamam que a gente fala pouco dos patrocinadores. A Stronghouse é uma grande parceira desse episódio específico, claro, a gente pede, as pessoas contribuem, a patrocinem, ajudam e viabilizam a gente estar aqui. Mas a Arte Pro, a PHNX, claro, que é a minha imobiliária, e a NutriBlue são as empresas que acreditaram nesse projeto lá na pegada. A Arte Pro como patrocinadora master com essa estrutura toda, a NutriBlue fornecendo a comida. Então, cara, é só realmente unindo empresas que a gente consegue fazer acontecer esse negócio aqui. A gente tem muito a agradecer. Se você quiser aparecer aqui, se a sua empresa quiser aparecer aqui, consulte aí através dos nossas mídias sociais, nossa equipe comercial, a gente tem a oportunidade para você estar aqui João, também. Um grande propósito, né? Trazer todo esse conhecimento, que tá uma conversa animal aqui, cara. Sim. Eu adoro falar disso, adoro falar de Até quero gestão, fazer um liderança, registro pessoas. que, porra, o Felipe sempre contribui muito nas Sim, entrevistas sim, e tal, mas ele se soltou contigo aqui de um jeito absurdo, cara. Não, É sério? É um assunto que Eu eu tô errado, não? adoro, Gosta, cara. né? Adoro. Aí, Gosta, né? diretor, tá certo? É verdade, né? É isso aí. E isso é animal, Tô falando porque... demais, diretor? É que às vezes... Fala que sim, tá ligado? Fala que sim! É que a gente... Vou receitar um ansiolítico pra ti. É que a gente... Não, enfim, é um negócio absurdo, né? A gente poder Tá muito aprender, é legal. sempre uma aula. Tá muito Ali. bacana. Eu queria fazer um gancho, cara, porque eu perguntei, tá, Perfeito. o mercado de trabalho e tal ali, né, o que o cara tem que ter, aí tu deu uma pincelada sobre as Sim. qualidades profissionais e tal. Mas hoje também, a gente estava falando antes, né, a nossa sociedade, ela tá um pouco doente, né, a questão, Sim. assim, da ansiedade, Sim. né, os jovens que estão muito ligados à questão da internet. Sim. Eu mesmo, cara, às vezes ali no celular, me acordo no celular, durmo no celular, aquela coisa, vivendo um mundo virtual, né, e tu trabalha com psicoterapia, Isso. que é uma área, cara, incrível para tratamento, desenvolvimento Sim. pessoal e autoconhecimento, né? Sim. Cara, o que tu enxerga do retrato da sociedade atual, assim? É muito se fala a ansiedade é a doença do século. Depressão e tal. Mentira, ansiedade não é doença. Ela pode ser um mal do século, Uhum. mas ela não é doença, né? Nós compreendemos que a ansiedade é uma resposta fisiológica Uhum. a um medo, né? Um estímulo, que pode ser interno ou externo, né? Então, por exemplo, diante de uma pandemia, quem é que não ficou com medo de perder pessoas queridas? Quem não ficou com medo de morrer? Então, Sim. natural que a Verdade. pessoa desenvolveu um quadro de ansiedade por conta disso. A ansiedade também pode ser um resultado de uma experiência, de um trauma que tu viveu e tu tem medo que isso aconteça de novo, né? Então, a ansiedade é a angústia que o teu corpo sente de uma manhã que tu não sabe e certamente não vai acontecer. Então, a ansiedade não é doença. E hoje se vendeu uma ideia para as pessoas de que a ansiedade é doença e que elas têm que tomar remédio, por exemplo, né? Quando, na verdade, é só uma resposta, um mecanismo de defesa, né? Então, todas as vezes que eu estou mandando uma mensagem com medo de alguma coisa, o meu corpo entra em ação. Ele vê que eu estou diante de um predador. Então, meus níveis de cortisol se elevam, de insulina, de adrenalina, né? O cortisol e a adrenalina são liberados pela glândula suprarrenal, que fica acima do rim, então é liberado na corrente sanguínea. A insulina é produzida pelo pâncreas em grande escala e o meu corpo começa a ficar alterado, dá dor no peito, formigamento nas mãos, que nada mais é que o próprio adrenalina nas mãos. Então é muito comum, a pessoa vai para o pronto-socorro com o coração batendo super rápido e ela está tendo uma crise de ansiedade, na verdade, né? Mas é só uma resposta. Então, a primeira coisa que o paciente vem para o meu consultório, eu vou trazer esse entendimento porque ele não sabe. E quando você não sabe, Já você se julga sofre. doente, Exatamente. Eu quero trazer uma reflexão que eu acho que Sim. engata muito nisso aí. Sim. Esses videozinhos na internet tem umas coisas boas ali que se salva, Sim, né? sim. Aí eu vi um Reels assim que o cara falava assim, eu pedi um conselho pro meu avô, eu até busquei aqui o texto que ele falou assim, vô, me dá um conselho aí e tal. Assim, olha, o melhor conselho que eu posso te dar, meu filho, na vida eu tive muitas crises. A maioria delas nunca aconteceu. Sim, é isso aí. Isso É forte, né, ansiedade. cara? Isso é Que tu ansiedade. fica pirando aqui naquela É. crise, aquele problema e Sim. nunca vive o problema, né? Sim. Que ele tá só na tua mente, né? Então, dentro da parapsicologia, assim como a própria psicanálise, nós olhamos a psiconeurose como algo da minha estrutura psíquica. Ou seja, a maneira que eu estou lidando com os meus problemas, né? Com as dinâmicas da minha vida, né? E não no rótulo, né? Porque eu até coloquei uma frase de João e Felipe esses dias nas redes sociais, onde dizia: nós estamos na era dos rótulos. Nossos problemas, ausências e carências ganharam o nome de doença. Então, tudo aquilo que eu não resolvo, aquela vida, aquele casamento que eu vou empurrando com a barriga, né? Aquela situação que eu não resolvo hoje virou um problema. Então, vão tratar em cima do sintoma, entende? Quando, na verdade, é um problema que eu não estou resolvendo. Então, na terapia, a gente deixa rótulos de lado e vamos olhar exatamente para qual motivo, qual
a região de desequilíbrio na tua vida, o que está gerando isso. Entende? Então, já começa por aí. Mas hoje sim, as pessoas estão muito afetadas, a saúde mental das pessoas, né? E com certeza, o uso da tecnologia exagerado tem feito muito isso com as pessoas. Falta hoje qualidade de presença. É só você ir num restaurante. Você olha lá, casais, às vezes crianças, cada um no seu lar. Eles não estão se olhando. Tem um restaurante aqui em Blumenau, minha irmã teve esses dias na pizzaria. Ela chegou com o marido dela, eles ofereceram um cestinho para colocar o celular e ganhavam uma sobremesa de brinde. Sim. Eu achei fantástico isso. Fantástico. Entendeu? Porque está promovendo exatamente essa qualidade de presença, que é o que a gente não está tendo hoje. Pais que vão levar crianças para fazer terapia, quando na verdade eles estão surtados. Pais surtados querendo tratar os filhos. Quando na verdade a criança, ela não tem análise crítica. A criança não tem análise crítica, a criança quer brincar. Então a gente muitas vezes quer botar uma criança na frente de um terapeuta, quando na verdade o problema está no casal, está no pai e na mãe. E o lance do autismo? Que toda criança é autista hoje em dia. Esse é um assunto polêmico. Não, assim, fica bem à vontade. Vamos falar sobre isso, minha visão, tá? Acerca disso, espero que quem está em casa acompanhando tenha maturidade para compreender isso. Eu vejo uma abordagem muito grande de como lidar com o autismo, né? Mas pouco se fala em como evitar também isso, porque pode ser mudado isso num comportamento da sociedade. Os cientistas viram que a arcádia dentária dos cachorros está vindo mais frágil, porque hoje o cachorro não come mais osso, não dá mais osso para ele, a gente dá ração. Certo. Isso é tão real que hoje os cachorros têm câncer. Quem é que colocou câncer no cachorro? Foi a natureza? Não, velho. A natureza não falha. Nós colocamos câncer hoje nos cachorros, nos gatos. Da ração. Exato. A gente domesticou o animal de tal forma que a gente tirou a dignidade dele ser animal. Já começa por aí. Cara, eu fiz uma postagem outro dia dizendo assim, cara, eu amo a minha cachorra, mas eu trato ela como uma cachorra, Claro, porque ela é uma cachorra. Colocando ele no lugar de filhos. As pessoas se ofenderam. Não, Claro, como é que tu trata tua cachorra como uma cachorra? Exato, mas ela a é uma gente está cachorra. tirando a dignidade deles serem animais. Já começa E é por uma aí. falta de respeito, né, cara? Sim. Tu vê aquelas festinhas, cara, nada contra quem faz, super respeito, Não, claro, super bonitinho e respeito, tal. claro. O cara faz uma festinha de aniversário, bota o bolinho, pega o cachorro tá todo desconfortável ali. Sim, O essa cachorro não é a natureza dele. queria estar correndo, brincando e tal, e tá ali, sabe, uma situação toda Sim. constrangedora. Exatamente. Desculpa, quiser me cancelar, fica à vontade. Eu amo cachorro, apoio. Eu também amo cachorro. Eu gravei uma música pros cachorros, apoio o sítio Dona Lúcia, cara. Claro, Vira-lata pra claro, mim é a melhor claro. raça que existe. Claro que sim. Mas a gente tem que tratar animal como animal, Da cara, com dignidade respeito deles, A cara. dignidade deles. Então, por exemplo, olha só, a arcádia dentária dos cachorros está vindo mais frágil. Isso também vale, agora, isso é que eu quero que vocês entendam que estão em casa acompanhando. O autismo hoje é resultado da maneira que a sociedade se relaciona. Nós somos culpados. É uma criança inteligente, amável, linda, que tem uma predisposição para tecnologia incrível, mas que tem uma dificuldade de quê? Sociabilização. E também a questão psicomotora, né? Claro. De desenvolvimento de... Quanto mais a gente se relaciona aqui, maior vai ser o aumento de autismo, isso é fato. Quanto menos nós temos a capacidade de interagir, mais nós vamos ter, está crescendo. E o próprio Covid-19 contribuiu por isso. Eu sei que foi uma necessidade das escolas colocar as crianças em casa, mas ela foi retirada da sociedade. Essa criança, ela compartilha, ela vivencia na escola, ela ficou dentro de casa. E ainda na frente de um celular, tendo aula, de um computador. Mas esse é o maior problema, né? A tela. Claro que sim. Então, já fica para reflexão. Faz todo sentido o que eu estou falando, é científico, estou falando da memória celular. Nós temos a capacidade de alterar qualquer espécie, o comportamento da espécie. Se a gente considerar o que a epigenética chama, que existe em nós memória celular. Memória celular, ela traz o quê? Questões fisiológicas, sim. Eu posso ter uma doença hereditária. Meu pai teve infarto, faleceu de infarto. Eu preciso ter posturas, comportamentos diferentes, porque eu tenho uma predisposição genética para isso. Então eu mudo meus hábitos. Eu posso rejeitar isso. Há uma predisposição. Assim como a memória celular traz também questões físicas. Ah, você é parecido com a sua mãe, ou você é parecido com o seu avô. Ou comportamentais, que nós também trazemos comportamentos da ancestralidade. Tem dons que você tem, comportamentos que você tem, que não são seus. Sim.
É o que Carl Jung vai chamar de inconsciente coletivo. Nós trazemos o inconsciente coletivo, nós trazemos memória celular. Então, o comportamento que nós temos hoje enquanto sociedade vai interferir nas gerações futuras. Então, quanto mais nós nos relacionamos aqui, mais pessoas com fobia social, mais suicidas, mais pessoas com outros problemas, outras problemáticas, que é resultado dos nossos comportamentos. Uma vez eu vi um cara falando assim que daqui a algumas décadas eles vão rir da gente criando os nossos filhos com celular, Sim. né, da mesma forma que a gente ri das crianças fumando, né, Sim. Sim. Na década de 50, 60, enfim, Sim. cigarrinho de chocolate, aquela coisa que hoje Sim. é uma gozação, né? Sim. E cada vez mais isso vai se comprovando real, né? Sim. Agora eu fico me perguntando se isso tudo é por acaso, né? Bem polêmico demais, acho. Bem polêmico demais. É que nem depressão, né? Depressão é ausência de neurotransmissores. Dopamina, noradrenalina e serotonina, por exemplo. Enquanto psicoterapeuta, tu atende muito empresário, Alexandre? Bastante. Eu ia perguntar É isso. normal, né? Pô, desculpa. É normal, né? É bem normal. normal. É bem normal. Tu disse que empreender traz qualidade de vida? Traz. Mas assim como tem um bônus, tem um ônus, né? Uhum. Tem. Né? Mas você tem que ter qualidade de presença. Porque se você não tem qualidade de presença com a tua esposa, essa empresa não é um sonho, é um pesadelo. Se você não tem qualidade de presença com teus filhos, não adianta. Quando você ficar velho e morrer, o teu filho vai dar um jeito de quebrar a empresa. Por quê? Porque a empresa que ele está quebrando agora foi a empresa que roubou o pai dele. Uhum. Isso acontece muito dentro de uma visão até sistêmica do Bert Hellinger, é muito interessante isso. Dos filhos que quebraram a empresa do pai, porque essa empresa representava o distanciamento do pai. Olha que coisa impressionante. Uhum. Sim. Então tem outras visões, como do pai rico, né? Filho nobre, neto pobre, que é aquele filho que não começou no operacional, ele não vivenciou, e daí ele não tem essa experiência, ele não desenvolveu isso, essa veia empreendedora, ele vai quebrar a empresa do pai, sim. Várias empresas, Hermes Macedo, do Rio Grande ao Grande Rio, né? E outras empresas, mas essa é uma visão, mas também tem essa visão sistêmica que é bem interessante, que é quando a empresa do meu pai ou da minha mãe representou essa ausência, né, paterna e materna. Eu não me senti um filho inserido dentro desse contexto. Quantos pais que dão tecnologia para os filhos, para poupar, inclusive a ausência deles. O que eu sempre chamo a atenção no consultório é qualidade de presença. Minha mulher tá me cobrando hoje isso, cara. Porque não é a quantidade. E eu tô registrando isso que é real, assim. Eu tenho uma rotina intensa, a mulher tá grávida e tal, e, cara, tu acaba... tem que pagar boleto, né, cara? Sim. Então, todo mundo aqui paga boleto. Então, hoje tem que estar na lida. E aí, pô, hoje segunda-feira, toda segunda estamos aqui, Sim. né? E aí ela, pô, semana aí esse programa, tal, vim pra casa. E ela tá certa, qualidade de presença. Qualidade de presença. E quando tá presente, estar presente de verdade. Né? Você não precisa, mas eu não tenho muito tempo, eu tenho pouco tempo com a minha esposa, com meu filho, mas se você tiver o pouco tempo para brincar de verdade com o seu filho. Para ter o tempo ali mesmo. Para estar com a sua esposa, porque às vezes o seu filho tá brincando ali e você tá ali. Qual é a qualidade de presença que você tem? Nenhum. E tu que lida com empresário, desculpa, eu tô agora monopolizando um pouquinho também, o Felipe antes também, né? A gente vai dividindo o tempo aqui. Tu que tem, é que esse tipo de assunto me interessa bastante, mas esse link, assim, eu acho que vai trazer um conteúdo massa. Tu tens uma agência de emprego que seleciona empregados, funcionários, pessoas que estão buscando uma vaga no mercado de trabalho. E ao mesmo tempo tu também atende empreendedores, empresários. Uma vez eu e o Felipe fomos fechar um contrato aí, uma parceria bem bacana, e a gente foi comemorar lá em Itapema e tal. Comemorar, sentamos, nem bebemos, tomamos uma água, só trocamos uma ideia. E aí tinha uma obra rolando assim, e cara, a construção civil, um mercado gigantesco, né? Sim. Tem pedreiro hoje em dia que ganha mais do que médico, né? Sim. Então não tô aqui desqualificando ninguém. Mas a gente olhou para aqueles profissionais do mercado de construção civil e se perguntou assim, tá, o que difere aquele cara que tá lá, pô, debaixo do sol, fazendo, né, implantando uma fundação lá num prédio, da gente aqui que está empreendendo e tal. Não estamos falando quem ganha mais ou quem ganha menos, mas da diferença de qualidade de vida, de trabalho, enfim. Então, o que diferencia, cara, o empregado, alguém que tem essa mentalidade de funcionário, para quem quer empreender, quem quer crescer na vida, quem quer ter uma empresa e tal? Na tua opinião, né? Claro, a gente Tudo sabe é um aspecto cultural, né? Eu sempre digo que 25% das pessoas lideram, 75% são liderados, eles não querem estar em cargos de liderança. E para ele a concepção de felicidade é conseguir pagar o carnê da Casa Bahia, é assistir televisão, é ficar em casa. Eu não quero isso. E ele não está errado.
Nós entendemos que a gente precisa de pessoas assim no mercado. E elas não são menos importantes. Não. Tá tudo certo. Talvez para você felicidade é você ter uma casa na praia, viajar para a Europa todo ano. Mas para algumas pessoas não é isso. Ele quer sossego, quer tranquilidade, quer conseguir pagar as contas, quer viver na simplicidade. Como já veio gente para mim no consultório, com muito dinheiro, com empresa, e disse que ele trocaria tudo por uma casa no campo, um R$ 1.000 pasto, por mês. e ter uma vida de verdade, porque Criar um está porquinho. estressado. Quem nunca? Então, essa é a grande diferença, que é o aspecto cultural, né? Existem sim as pessoas mais operacionais, que elas buscam isso, e está certo, e tem aquelas que querem liderar, que vão buscar algo a mais. Nós precisamos de todas, e todas estão certas. Então, eu parto desse princípio, né? Mas tu entende que é uma questão absolutamente natural, então, assim, Natural. é uma questão de biotipo mesmo. Natural. O cara nasceu desse jeito e... Sim, porque nós temos também a influência da memória celular. Então, uma pessoa que veio de uma família, cuja família era de comerciários, de empresários, ele tem uma tendência genética, não que isso é uma regra, Aham. não é regra, mas ele já tem uma tendência a ser empreendedor. Eu não vim de uma família de empreendedores. Minha família nunca tive nenhum empreendedor, né? Nós Aham. desenvolvemos isso. O meu pai foi o primeiro empreendedor também da família. Desenvolveu, então, né? Certamente você traz uma memória celular disso já. Assim, Sim, minha avó tinha negócio, enfim, estou sendo Tá injusto vendo? aqui. Traz. Mas meu Tá pai vendo? foi o primeiro grande mas empreendedor, traz. Mas traz. Né? Então tem essa influência sim. Sim. Como tem um aspecto cultural, né? Isso é muito claro da gente entender. Tem pessoas que não querem porque isso não está também, de alguma maneira, interferindo. Não, dentro delas. justamente, que nem tu falou, não existe, não é depreciativo não querer empreender. Pelo menos, não. Né? Mas a gente ficou instigado, né, Felipe? Quer testar teu microfone? Falei. Eu não sei, tá saindo, né? Tá, saindo. tudo certo. Eu acho que é meu áudio que tá. Meu retorno que tá baixo. Ah, tá. Mas a gente ficou se questionando muito isso, assim, sabe? Que nem tu Porque falou, imagina se todo mundo pensasse como você. Não, claro. Nós já temos um problema de Imagina mão de se todo obra. mundo gostasse do azul, tá ligado? O azul ia Entendeu? acabar, né? É. Aquele lance. Mas e aí, tu falou do problema, era aí que eu também queria tocar nesse assunto e a gente acabou não aprofundando. Pô, eu tenho vários amigos que têm comércio, varejo, né, cara? E os caras vivem dizendo, um amigo meu tem um café, vamos trazer para um caso concreto. Sim. Ele fala, cara, pô, essa gurizada não quer trabalhar, cara. Sim, Não sim. consegue, o cara não atende o cliente, não tem feeling para limpar uma mesa. Sabe, eu vou dizer uma coisa O que polêmica que também. é? É um problema acho- dele de não treinar o Não, funcionário? eu acho que é problema dele. Também. Não, é de verdade. Não, Eu acho. é um problema dele Também. treinar o funcionário. Eu tenho bons colaboradores Mas eu vou novos. mas eu vou Mas ser depende- franco com vocês. Olha, eu comecei a trabalhar na lanchonete do Hospital Santa Isabel. lá Caramba. atrás, uma cantina. Eu tinha 14 anos. velho. Massa. Eu fui estudar à noite. Faz tempo, Alexandre. Sabe, o Faz meu tempo. primeiro emprego, eu nunca falei isso no ar. Lavar Por quê? louça de velório. Deus me livre. Na época não tinha descartável, era louça? Meu Descartável Deus, era cara. Foi o Tu primeiro deve emprego. ter muitos traumas, né, João, pra trabalhar, né, cara? Nós temos que fazer uma Já regressão, tratei, bicho. não, já tratei bastante, já tratei bastante. Agora eu entendi a tua esquizofrenia. Porque Não, a imagina o cara que era esquizofrenia- conhecido de É, coveiro na escola. Claro, porque Tá esquizofrenia, o cara quer perder, ele perde o contato com a realidade. Eu entendo que ele quer perder o contato com a realidade. de vez em Pô, quando. cara, para de falar que eu sou esquizofrênico, cara. Não, tô... Fala aí, não, fala aí, Alexandre. Entendeu? Mas assim, eu comecei Pô, pelo amor de cedo, Deus, cara. né? Respeito aos Não, esquizofrênicos. pelo amor de Deus, a gente tá brincando. Claro, pô. Tá brincando. E... Nossa, daqui a pouco eu vou inventar Isso é uma doença. esquizofrenofobia. Isso é uma doença que. Isso é uma doença que ganha, Só que Alexandre. faltava. Isso é uma doença que Cuidado, ganha e o cara. cara nasce com esquizofrenia. Desenvolve ou não? No caso do João, ele desenvolveu. Não, ele Ah, desenvolve. cara. Ele desenvolve. Desenvolve? Inclusive a ciência não tem... Eu ia perguntar falando qual que é o sério motivo. agora disso, né? Não, Falando claro, até com porque, bastante pô, é uma respeito. doença bem... Com respeito e seriedade, a ciência não tem, é interessante, uma resposta da origem da esquizofrenia. Não tem ainda, né? Nós sabemos De que qual falha vem? algumas drogas, sim, produzem esquizofrenia, mas é sempre essa perca do contato com a realidade. É quando você ouve coisas que os outros não ouvem, vê coisas que os outros não veem, tá? Tem essas paranoides, essa mania de perseguição. Ah, tem gente atrás de mim, estão vindo atrás de mim, né? Então, de vez em quando aparecem alguns casos, mas isso é um caso de psiquiatria mesmo, né? A psiquiatria que vai Clínica, fazer tal, o tratamento. medicação, Isso, é medicação, né? Normalmente São- acontece em empresário, né? Também. Muito cobrador, cara. Tem muito cobrador Ele- atrás de mim. Ele precisa perder o contato Pô, com a mas realidade. tu tava né? falando lá da cantina e a gente interrompeu. É. Volta lá pro Então teu eu primeiro comecei emprego. com 14 anos ali.
E isso foi muito importante, porque eu vim de uma família humilde, tinha que ajudar em casa, eu nunca ganhei mesada, né? A gente dava pensão, inclusive, tinha que ajudar, né? Com 13 anos eu estava vendendo pão na rua, minha mãe tinha um forno de aqueles de barro, né? Cabia 17 Caramba. pães ali, né? E ela tirava os pães quentinhos e eu saía na República Argentina, onde eu nasci, numa Ponta Aguda, para vender os pães quentinhos da minha mãe. Então, esse já é um problema que eu vejo hoje na sociedade, que o jovem ele começa muito tarde no mercado de trabalho. Com 14 anos eu estava trabalhando. Daí houve aí, não quero entrar nas questões políticas, mas porque o jovem tem que estar estudando, mas daí ele faz tudo menos ter responsabilidade, entendeu? Então o jovem muito cedo vai usar drogas, ele vai engravidar, um monte de coisa. Mas trabalhar ele não pode. Então eu sei que muitos profissionais até vão ser contra isso, mas minha opinião, você começa a trabalhar cedo, você começa a desenvolver responsabilidade, você começa a viver em sociedade, a entender que você tem que cumprir com regras, que tem disciplina. Um dos problemas hoje muito grande, os pais. Então muitas vezes o pai não é uma referência de liderança, ou a mãe. Esse filho faz o que ele bem entende, se ele quer comer na sala, ele come. Daí esse jovem vai para o mercado de trabalho, quando ele vai se confrontar a primeira vez com uma liderança de verdade, ele vai bater de frente. Uhum. Ele vai ter dificuldade. É o tal do jovem neném, né? Isso. Nem trabalha, nem estuda, nem Exatamente. Nada. Entende? Ou aquele que a gente chama de síndrome de Peter Pan, que é o cara que nunca cresce. Sim. Então ele é uma criança. O então cara se com comporta. 30 anos mora com o pai. O Freud dizia uma coisa bem certa. O Freud disse, eu não atendo criança, eu só atendo adulto. Mas toda vez que um adulto senta no divã, acompanhado dele tem uma criança. Então muitas vezes esse adulto que trabalha na tua empresa, na tua loja, no teu mercado, ele tem a criança dele interior que está se manifestando. Porque eu aprendi uma coisa, que o comportamento é um método utilizado pela mente para lidar com alguma situação. Eu demorei para entender isso. Porque a gente tem aquela concepção. Por favor. O comportamento é um método utilizado pela mente para lidar com alguma situação. Em 2006, o padre Fábio de Mello fez uma música e dizia, você sabe que eu toco na igreja? Claro. Todo homem é bom. Eu disse, não, o padre Fábio de Mello tá doido. Como todo homem é bom? Não, tem homem mau, tem pessoas que fazem o mal. Porque dentro de uma visão até cultural, religiosa, desde as religiões pagãs gregas, bem e mal. Claro. O sol era o bem, a lua o mal, trazia escuridão. Logo, o bem vencia o mal com a sua luz. Então, a gente sempre teve uma visão dual, de bem né? e do mal. Dessa dualidade. Portanto, que o diabo tem esse significado dessa dualidade, né? Dessa divisão. E agora? O homem está dizendo que todo homem é bom. Eu entendi para entender que, na verdade, ele estava certo. Todo homem é bom, toda pessoa é boa. Por detrás de toda atitude humana, de todo comportamento, seja bom ou seja ruim, existe uma intenção positiva. Ninguém sai de casa para dar errado. O cara sai de casa para dar certo. O cara te rouba, te assalta, ele não quer prejudicar você. Ele quer dinheiro. Dinheiro é bom ou ruim? Sim. Bom. Ah, mas ele quer drogas. Drogas é bom ou ruim? Para nós é ruim, para ele é bom. É um recurso terapêutico que ele utiliza para lidar com algum sofrimento psíquico. Que loucura, cara. Olha só, então toda a intenção dele é boa. Então minha mãe tá certa. Tem uma discussão filosófica gigantesca por trás disso que eu não vou entrar. Mas a minha mãe tá certa quando diz, então de boa intenção o inferno tá cheio. Sim. Então eu não aprovo a atitude dele. A atitude dele é negativa, mas é provida de intenções positivas. Então as pessoas são boas, as atitudes delas é que são ruins. Cara, se nós não for cancelado nesse episódio... Vocês nunca vão me chamar, né, cara? Não, foi o primeiro e o segundo, né? O último, né? Tô zoando, cara. Não, é uma tá muito brincadeira pra dizer que tá muito bom. Que bom, cara. Porque tu sabe que todo cancelamento faz crescer, né? Faz então, crescer, cara... eu apanhei muito da minha mãe pra crescer. Mas é interessante isso. Não, eu tô zoando, pelo amor de Deus, não entendo entendi, errado. eu entendi. É uma brincadeira. Mas não é interessante isso? Claro Para que sim. pensar. É só pra responder verdade. Né? Então, só para entender verdade. que sempre tem algo, né? Então, sempre existe algo realmente. E o que a gente costuma olhar é para o comportamento da pessoa. Por exemplo, nós terapeutas, a gente precisa olhar além desse comportamento. Porque senão a mulher senta ali, eu tô traindo meu marido, o marido dela tá ali na frente. Eu vou dizer, querida, o que é isso? Você é louca? Por que você tá fazendo isso? Eu não posso. Eu tenho que entender o que é isso que ela tá fazendo. Sim. Se eu olhar para o comportamento, eu não consigo atender, eu não consigo seguir adiante com o meu trabalho. Cara, da onde que tu foi tirar da cabeça montar uma pós-graduação de psicoterapia, assim? Da onde que surgiu Primeiro essa porque em parada? Blumenau não tinha, né? E como eu falei, oportunidade, né, a pandemia, né, trouxe isso e o IPC foi um plano B, porque... Tu achou que o degrau ia descer? Eu tava com Tu achou que tu ia 400, descer os degraus? 400 vagas e sobrou 6 no lockdown. Caramba. E daí eu pensei, agora?
E, na verdade, eu já tinha intenção de E ter aí um tu instituto. pivotou o degrau ou só... Não, na verdade, a Degrau Sucesso melhorou. Depois de tudo isso ainda, ela evoluiu. Foi um ano histórico, um ano fantástico, Olha Massa. só. onde a gente viu que a gente precisa produzir mais com menos. Né? Então, a gente também Isso aí, trabalhou com menos. isso aí tá aqui nos valores do Empreender, Sim. fazer mais Não, com e menos. deu certo, deu E muito aí certo pra o gente. valor seguinte é bom humor faz parte, porque se a gente não der risada disso, a gente tá ferrado. E o IPC deu certo. Então o IPC não substituiu a Degrau do Sucesso. Ficou 2 empresas do grupo, né? Hoje eu fico diretamente no IPC. Hoje nós temos, agora iniciando a 6ª turma, agora em março, já com 45 alunos inscritos. Meu professor de física quântica é físico, psicanalista, psicólogo. Já tem 4 livros publicados. Meu professor de autoconhecimento é filósofo, escritor de 3 livros, Legal. psicoterapeuta. A minha professora da parte de saúde, de neurofisiologia das emoções, de neuroendócrino, de psicopatologias, ela é mestre em saúde, né? Tem professores psiquiatras, então é um time muito bom de professores que lecionam dentro do Instituto. Existe, pô, isso é um time que forma... Grandes profissionais. E com seriedade, né? Porque a gente tem que entender o que é a parapsicologia. Existe dentro do teu planejamento abrir novas áreas, assim, ou o foco está Não. voltado Hoje, dentro do especificamente? IPC, eu tenho, além da formação de parapsicologia clínica, que é uma formação de quase 3 anos. Aham, São quase 3 anos, né? Então não é um cursinho de final de semana. claro. Então, né? Além disso, tem os cursos rápidos, gestão liderança que eu dou ali hoje, que eu tenho um auditório para 50 pessoas, eu tenho uma estrutura bem grande, né? Tenho o curso de gestão liderança, de oratória e recrutamento e seleção. Tu faz gestão de liderança nas empresas? Também Poxa, eu faço diretamente nas empresas. Agora eu tenho, inclusive, eu vou estar em Gaspar, na Minori, em Gaspar, agora na quinta-feira, iniciando um treinamento com eles. Estou fazendo um treinamento online amanhã para uma empresa de São Bento do Sul. dá aquela espanada então na galera, Alexandre? Também, é normal. É normal, porque assim, a Porque nossa tu sabe mente... quando tu coloca um treinador dentro de uma empresa, a galera Sim. espana fora. Né? Mas sabe É. por quê, né? Porque a nossa mente é negativa, não existe mente positiva. A tua mente é negativa, a tua é negativa, a minha também é. A mente é negativa porque a mente é protetiva, ela quer garantir a sobrevivência. Então, por isso, é daí que vem todo o conteúdo negativo. E eu sou um dos poucos palestrantes motivacionais que diz que pensar desmotiva, negativo é importante. Tanto que eu já digo que as minhas palestras são desmotivacionais. Desmotivacionais. Isso. Por quê? Mas eu falo da realidade, porque pensar negativo, por incrível que pareça, é importante. Pensamento negativo é a ideia de que algo pode dar errado, e isso faz com que eu me prepare para dar certo. Ó, você atravessa a rua, você olha dos 2 lados, para ver se não é Sim. atropelado. Da rua Uruguai só tem uma mão. Eu vou atravessar, eu olho dos 2 lados. Vai que tem um louco ali na inconsciente. bicicleta. Então, o pensamento negativo existe, e inclusive esse é um dos motivos que explica por que as pessoas têm uma tendência a buscar conteúdos negativos. Pode ver o que mais dá ibope nas redes sociais é a notícia da desgraça. Pode ver o que mais dá, porque a nossa mente é negativa, porque ela é protetiva, ela quer garantir a sobrevivência. Toda vez que tu apresenta uma mudança na empresa, a primeira coisa que as pessoas dizem, não vai dar certo. É verdade. Não é que as pessoas são resistentes, a mente é resistente. Toda vez que você tem que tomar uma decisão, mudar, Cara, tem algo errado. é aquela coisa, né? Sou gordinho, né? Vida inteira de dieta. Sim. A tua mente quer ficar no conforto, né, cara? Tu não segura. Claramente, não gosta de mudança. Não. A dificuldade que tu tem de controlar o teu hábito da alimentação é absurdo, né? E vou te dizer, E, cara, é até surreal, assim. Sim. Eu final de semana tava mal, aí fomos num chá de bebê, não vou beber hoje, né? aham, sim, Aquela cervejinha final de semana e tal. sim. Quando eu vi, eu tava com a cerveja na mão, cara. Eu li, sabe quando tu... Hábito e tal, aí eu tomei um gole. Não, peraí, aí chamei meu amigo, não, cara, toma aqui, que eu não tava bem, eu tava meio doente e tal. E aí eu olhei assim, caramba, cara. Sabe que quando tu abre a geladeira e tu olha assim, o que eu tô fazendo aqui na frente da geladeira? Eu disse, Sim. pô, cara, Eu vou tá doido? queres o encaixe para amanhã? Eu consigo o encaixe para você. Não, eu tô falando, tu falou de realidade, Não, são tá certo. problemas reais que as pessoas Claro vivem, que sim. cara. E o que mais assusta é que as pessoas não se perguntam por quê, cara. É, mas a mente é assim. Assim, as pessoas se negam a enxergar a realidade. Sim. Tu falou, cara, o Olavo de Carvalho falava, né? Sim, Instalem-se na Sim. realidade, né? Sim. Busque ser, sim, não parecer. Busque ser, busca Sim. a tua personalidade forte, Sim. né? sim. E, cara, as pessoas não enxergam, né? O cara, tu tá lá discutindo, pô, lá na rede social. Aí tem um cara lá que diz, não, pô, a minha opinião é de que essa plaquinha ali é azul.
Foda-se, cara, ela é vermelha. Sim. A tua opinião não tem importância nenhuma. A realidade me prova que ela é vermelha. As pessoas discutem com uma opinião sem fundamentação, dão uma opinião sobre tudo. Sim. Tá falando de um monte de assunto aí, eu jamais vou questionar, porque eu não tenho base, né? Eu quero ouço, me dou o benefício da dúvida se eu não concordo com algo, Claro. mas a gente tem que entender, Tem que entender buscar o a contexto. realidade para Sim. poder aceitar. E hoje a gente vive num mundo muito passivo, cara. Demais. Eu não sei se é por causa Demais. dessa dose de doença, enfim, as pessoas com esses problemas mentais mesmo, Sim. né? Qual é a tua opinião acerca disso tudo, assim? Tu acredita que existe além da tecnologia... Tem uma explicação. É porque as pessoas não querem sentir dor. Então hoje o antidepressivo, o ansiolítico, muitas vezes virou um analgésico da dor emocional. Nós temos 3 cérebros. O reptiliano, que fica aqui acima do cerebelo, responsável por comer, beber, dormir, fazer cocô e xixi Uhum. e fazer sexo. Importantíssimo, Até né? a vaca faz isso. Importantíssimo. O cavalo, todo mundo. Então a pessoa chega assim, não consigo dormir. Peraí, isso é uma necessidade do teu corpo, do reptiliano. Você já nasceu fazendo isso. Você viu um bebê com insônia? Não, porque bebê não tem boleto para pagar. Bebê dorme. Começa por aí, não tem preocupação. Vai ter um lá em casa em maio. Isso, então eu compreendo. Ele só não vai dormir se ele tiver com a gengiva rasgando, um dentinho, uma cólica. Senão ele dorme. Então é a preocupação que não me deixa dormir. Sim. Certo? Já começa por aí. O segundo cérebro é o límbico, que é o cérebro dos mamíferos também. Todos os mamíferos têm. Fica nessa região aqui. Que é onde estão as minhas emoções, meus sentimentos. É aqui que eu sinto a raiva, o ódio, o amor, a alegria, a paixão. Tudo, o ciúme, tudo está aqui. E o terceiro cérebro, que é o único racional aqui, é emoção. O racional, que é o neocórtex. E quando o camarada vem para terapia, eu vou trabalhar com ele o quê? O neocórtex. A psiquiatria vai fazer o quê? Vai dar remédio para acalmar o límbico. Porque as pessoas querem isso, não sentir a dor. Mas como eu sempre digo, a dor faz a gente resolver. A dor que você sentiu como empresário fez, opa, eu preciso de um remédio para o meu negócio. A dor que aquele casal tem faz eles procurarem terapia de casal. A dor da academia? A dor da academia. Se o teu dente dói, você vai no dentista. Você pode ter medo de dentista, mas quando a dor é maior que o teu medo, você vai pro dentista. Sim. Então a dor tem essa oportunidade, nos dá de melhora, só que as pessoas não querem sentir a dor. Eu quero saída fácil e rápida para tudo. Nós vivemos na era que as pessoas querem tudo muito rápido, muito fácil. Sim. E esse é o grande problema da sociedade hoje. Eu sempre digo que terapia não é fácil, cara. É tocar na ferida. Cara, tu falou que é muito real isso. A gente o tal do imediatismo, né? É muito real isso. Claro. Sabe que tu é da igreja católica, enfim, Sim, também sim. sou católico, o Felipe é pentecostal, enfim, a gente, né? Religião é importante praticar, acreditar Claro em que Deus, sim. é isso que importa. E pelo menos a nossa opinião aqui, Inclusive, claro, pessoal. todas as religiões têm um papel fundamental que cria estrutura de esperança nas pessoas. É fundamental. E aí Pode tem continuar. Não, a questão da arquitetura, tu falando sobre o imediatismo, a gente vê muita igreja moderna não tão bonita, né? Sim. E as igrejas antigas daquele jeito, Mas- aquela arquitetura muito bonita. Aham, sim. E aí tem uma explicação lá, um especialista, enfim, que falou que é o seguinte, né? As catedrais levavam 40, 50, 100, 200 anos. As pessoas começavam algo para os seus netos terminarem, seus bisnetos verem, Sim. numa ideia de que aquilo tinha que ser feito com a maior perfeição possível, da melhor forma possível. Sim. E hoje a gente quer começar algo e terminar já. A gente Já? quer ver pronto. Quer ver? Pronto. E aí eu transportei isso para a realidade de um negócio. E aí aquela coisa, a gente quer que a empresa dê certo amanhã. E Sim. não é assim, Não é assim. né? Ver as empresas, né? As empresas, as maiores empresas que a gente conhece, teve a oportunidade de conversar, cara, é longo prazo, tu É tem longo que prazo. tratar, né? Você não constrói um bom nome da noite pro dia. Não é assim. O camarada vem, mas eu quero fazer uma hipnose para resolver. Não vou fazer. Porque quando o cara quer que eu faça hipnose para resolver, primeiro, ele não quer entrar no processo. Ele quer que eu faça hipnose e resolva o problema dele, tá vendo? Que é um hack, né? Que é um código e não existe, né? Não existe. Não é mágica. Eu não acredito em mudanças rápidas. Mudanças rápidas não são mudanças estáveis. Tudo que muda muito rapidamente para melhor, volta à origem de novo, ou pior, como estava antes. É um processo. Por isso que eu digo que terapia não é fácil. Mentoria não é fácil. Consultoria não é fácil. Quantas vezes você não deve ter ficado com raiva de mim? Eu tenho certeza que você ficou. Vontade de cancelar. Eu ficaria, tá ligado? Claro. Tem paciente que sai do meu consultório e não volta mais. É, porque tem que passar pela dor, Sim. pelo trabalho. Alguns eu tenho que dizer, olha, eu não tô aqui para maquiar as coisas. Se você quer maquiagem, você vai no salão.
Eu não vou falar as coisas que os teus amigos talvez vão te falar. É. Você está pagando para ouvir coisas que são duras de serem ouvidas. É assim que funciona. Porque se eu não provocar, eu trabalho com a filosofia clínica de René Descartes. Spinoza herda muito bem a filosofia dele, a filosofia do pensamento cartesiano, do pensamento racionalista. Compreender para curar. Tô falando que o Alexandre Olhar racionalmente. usou isso daí, essa técnica. Isso, olhar racionalmente. Entendeu? É isso aí mesmo. Olhar para as coisas como elas são, não como eu as vejo. Porque tudo Muita é uma gente questão de olha, percepção. muita gente olha, mas não vê, né? Exato. Então não é fácil, porque a gente toca o dedo na ferida, é que nem fazer uma cirurgia. Ah, João, você está com problema de estômago, tem que fazer uma cirurgia. Você compreende que essa cirurgia é fazer um machucado no seu corpo. Vou ter que te cortar para resolver o que está lá dentro. Terapia é esse processo. Consultoria, mentoria é a mesma coisa. É desconfortável, é dolorido. E empreender é isso também, de alguma forma. Né? Também. Assim como um diamante para virar brilhante é lapidado 44 vezes. Quantas vezes a gente precisa se lapidar? E eu ainda não sou o dono da verdade. Quando eu penso que eu sei, eu não sei nada. Nada. A gente está aprendendo sempre. Porque existe uma coisa, o Carl Jung falava uma coisa muito linda, ele dizia, todos nós nascemos originais e morremos cópias. Sim, eu sou cópia de todas as pessoas que passaram pela minha vida, assim como vocês são. Hoje eu estou aprendendo com vocês estão aprendendo comigo, é uma troca. E daí Cara, é tão rica essa troca. Claro, e daí ele trabalha a personalidade nisso. A personalidade vem do latim persona, personare, máscaras. Todos nós temos uma máscara. Então essa história de dizer, mas ela tem dupla personalidade. Mentira, não existe. Nós temos múltiplas personalidades. Na igreja você é um. Na igreja está todo mundo com a mão assim, eu vejo lá da frente. Todo mundo santo. Em casa você peida. Em casa você faz coisas diferentes. Você não se comporta numa igreja como tu te comporta numa balada. São cenários diferentes. Mas há uma persona central que a gente tem que buscar, não? De valores e tal. Você tem várias. Aquela que mais combina com o ambiente. Porque você está buscando, João, o tempo todo a aceitação das pessoas. Você vai se comportar de acordo com aquele grupo se comporta. Mas pra tu ter concorda aceitação. que é uma coisa boa você ter uma base central, uma persona central, os Sim, valores sim. centrais? Tem Tipo, coisas- não se vender para um grupo. Valores, tem coisas que você não muda, outras você muda. Uhum. Eu estou escrevendo agora e vou lançar esse ano o segundo livro, o terceiro, na verdade, que já tem um degrau de sucesso, o Transformando Realidades, que já está no terceiro volume, já terceira Legal. edição. E agora eu estou lançando Na Impermanência da Vida, que é um livro que fala justamente disso, dessa mutação que nós somos. Nós mudamos o tempo todo, nós não somos alguém definido. Eu sou o que sou e o que me falta, a busca não termina nunca. A gente está mudando o tempo todo. Isso é real, até porque quem não tem evolui ali na parede, né? Quem não evolui, quem não se transforma. E evolução nem sempre é uma coisa boa, né? Tanto que um corpo evolui a óbito, né? Então, Exatamente. evolução é uma mudança, Mas uma está se transferência. transformando o tempo todo. Ter consciência disso também mantém a gente mais antenado para aprender e buscar ser melhor cada vez mais. Inclusive, eu dizia para o Frei Nelson esses tempos, os relacionamentos, eles não terminam nas incertezas da vida. É na incerteza que a gente busca o quê? A sobrevivência. Os relacionamentos terminam quando a certeza é tanta que as seguranças os tornam confortáveis demais a ponto de se acomodarem e não mais perceberem. Então o problema é a segurança. A incerteza te impulsiona para frente. O dia que tu acha que tu é líder de mercado, que tu tá bombando, tu deixou de ser. Uhum. A perfeição ela nunca é uma constante, né? Não, eu tenho uma frase Tu tem que minha tá que eu digo sempre nas buscando. palestras. A excelência é um caminho que tu nunca chega. Eu falo isso várias vezes. Eu sempre usei a perfeição não é uma constante. Tu tá sempre buscando, sempre correndo atrás. E é bem isso aí mesmo. Eu demorei para entender a música da Cássia Eller em Mudar as Estações quando ela disse porque o para sempre sempre acaba. Então quando você jura para tua mulher para sempre, você está jurando com base no que você é naquele momento e o que ela é, mas esquecendo-se que ela vai mudar e você também. E a gente coloca o outro na zona de conforto, na segurança para sempre. Você não precisa concentrar aqui conquistar quem já é teu para sempre. Agora, quando eu tomo consciência que essa mulher que eu levanto, eu acordo todos os dias do lado de uma mulher nova, ela acorda todo dia do lado de um homem novo, então os dois se buscam todos os dias, eles vão seguir juntos. Isso vale para empresários. Legal, cara. Para sócios, né? Para sócios. Tua empresa você tem que pagar fornecedor, funcionário, e você cresce. Chegou num patamar de estabilidade, é aqui que mora o perigo, é aqui que muitas empresas quebram, é aqui que muitos casamentos terminam, é aqui que os funcionários são demitidos. Pode ver quantos que passam na experiência e no quarto, quinto mês já estão diferentes.
Porque agora estão se sentindo na certeza, na segurança. E estabilidade não existe, né? Não Já dizia Flávio Augusto. e para o Freud isso era impulso de vida que gerava morte. Para o Freud, ser concursado, por exemplo, era um problema. Eu não quero entrar porque é outro assunto polêmico, que fala acerca da estabilidade, como isso adoece as pessoas. É a tal da gaiola com o alpistezinho todo mês. Isso adoece muito, porque a incerteza te mantém vivo. A incerteza faz você crescer, faz você evoluir. Filipão, algum comentário? Não, eu tô Só absorvendo. só escutando, cara. Alexandre, eu queria... A gente tá se encaminhando pro fim, né? Sim, Pô, é sim. até triste porque, de fato, Foi legal pra caramba. conteúdo de valor, né, cara? E muita coisa, claro, que a gente poderia ficar debatendo horas com visões Sim. diversas e tal. É verdade. E até dizer pra vocês, cara, que hoje eu vim gravar, tava meio desanimado, assim. Aham. É natural, às vezes tem um dia cinza, o cara não tá bem e tal. E a gente sempre sai energizado, né, Felipe? Mas, cara, se tu quiser, eu vou te atender amanhã. Não, e falando sério, assim, a gente, toda vida que a gente sai das gravações, a gente pode chegar do jeito que for. O William tá ali morrendo de sono, mas ele vem assistir. Aham. Porque a gente sai daqui, cara, a Aham. gente sai voando baixo, tá ligado? É um coisa negócio boa. absurdo, cara. Que maravilha. Porque a energia é muito boa. Energia né? pra semana. A gente grava 2 episódios, né? Sim, Não sim, é sim, segredo, o pessoal vê. Então, é 2 experiências de vida que a gente teve acesso, sabe? 2 Sim, janelas sim, que se abriram. Então, cara, Sim, foi agradecer a tua maravilhoso. entrega, sabe? Eu quero agradecer vocês também. Mas eu queria que tu Muito deixasse bom. 2 mensagens, até se quiser olhar para essa câmera ali, depois o Alexandre vai colocar. Aham. O outro, aliás, o nosso Sim, Homem o Sombra, meu xará. pro Alexandre falar. Sim. Eu queria que tu deixasse uma mensagem para aquele funcionário que tá desanimado, procurando um emprego, dar uma dica para ele do tipo, cara, faz isso, além de procurar degrau de sucesso, claro, Sim, mas exatamente. o que ele tem que fazer. Sim. E para aquele empreendedor também, que às vezes está num momento de empresa de baixa, pouca saída, rotatividade alta, aquele cara que está preocupado com um novo governo, com uma instabilidade que é constante, enfim. Queria que tu deixasse essas 2 mensagens, porque tu tem expertise para essas 2 áreas. Então, fica à vontade. Para os colaboradores, eu quero dizer o seguinte: as pessoas são bem remuneradas não pela sua inteligência, mas pela sua raridade. Então, você entra num negócio, não entra para ser igual a todo mundo. Ser igual a todo mundo não te leva para o pódio, não te faz uma pessoa diferente. O mundo está cheio de pessoas iguais. Eu sempre digo que existem 3 tipos de pessoas: as que fazem acontecer, as que deixam acontecer e as que perguntam: o que aconteceu? O mundo está cheio de gente que nunca sabe o que aconteceu, faísca atrasada. Tem aquele que deixa acontecer. As empresas, inclusive, que estão me ouvindo, instituições públicas e profissionais, têm sofrido da síndrome de Noé. Não é comigo, é com o meu chefe. Então, ficam jogando, nunca sabem nada, não se envolvem, não têm consciência coletiva. O mercado é das pessoas que fazem acontecer. Pensa nisso. E para os empresários que estão me ouvindo, uma frase de Lara Costa que diz: negócios nada mais são que uma porção de relacionamentos. Será que você tem se relacionado bastante? Aqui, o Empreenda SC é uma grande oportunidade para você se relacionar, buscar conhecimento. Esse bate-papo legal. Esses 2 caras incríveis, o Felipe e o João, a quem eu tenho o meu respeito, o meu carinho, a minha admiração. Continue ligado sempre aqui nesse podcast, com certeza você vai buscar conhecimento, informação que precisa para empreender melhor. E se o caminho está difícil, você está no caminho certo. É isso aí. É um caminho cheio de dor, de sofrimento. Porra, Sempre dá devia seu ter caminho. uns foguetes agora, animal essa. É isso aí. Filipão, uma honra estar aqui contigo. Show de bola. Alexandre, muito obrigado. Muito bom, obrigado. Alexandre, obrigado, tá? Obrigadão, cara. Muito bom Prazer estar com poder você conversar. novamente. E antes de Obrigado. encerrar, a gente quer agradecer os nossos patrocinadores, Arte Pro Comunicação Visual, sua comunicação visual do estado de Santa Catarina. Fique atento aí às produções da Arte Pro Comunicação Visual que viabilizou todo esse estúdio aqui. Queremos agradecer neste episódio o patrocínio da Strong House, sua incorporadora, casas geminadas, sobrados e construções em geral. Strong House do meu amigo Jones, toda a equipe lá, um grande abraço. E os imóveis deles você pode consultar na PHNX Consultoria Imobiliária, sua imobiliária para Blumenau, região litoral de Santa Catarina. E, como sempre, a NutriBlue Gastronomia Empresarial, empresa responsável pela alimentação do nosso time aqui, da equipe que faz isso aqui acontecer, e de dezenas e centenas, na verdade, de outras milhares até, de outros colaboradores de outras indústrias que buscam serviço de comida transportada e cozinha na indústria. Você que nos acompanha no YouTube, deixe seu like, seu joinha, compartilhe com seus amigos, não deixe de compartilhar, porque para nós isso é muito importante. Também comenta aí, deixa a pergunta, o Alexandre vai ver lá e tal. E
para você que acompanha nas plataformas de streaming da mesma forma. Faça tudo o tempo para fazer no aplicativo, tenho certeza que vai poder ajudar bastante a gente. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Alexandre. E esse foi mais um episódio do Empreender SC Cast. Valeu! Valeu! Valeu.